Meu nome é Natália e o nome da minha irmã é Letícia. E vocês vão ouvir muito o nome dela durante a minha fala. É, Todos nós sabemos que somos espelhos dos nossos pais, que somos o que somos hoje por causa deles. Refletimos, somos reflexos. Já diria Belchior, a minha dor é perceber que, apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. E o primeiro contato nossos com os nossos pais, o primeiro contato é a gestação. Então, a partir da gestação, a gente sabe como será o desenvolvimento dessa criança. Se uma gestação ela é aceita, sabemos que a criança já tem mais um lugar no mundo, digamos assim. E quando ela não é aceita, também o desenvolvimento vai ser diferente. Por exemplo, a minha irmã, quando a minha mãe engravidou da minha irmã, ela tinha lá seus 19 anos, terminando o ensino médio. O meu pai tinha seus 22, se eu não me engano, não sou muito boa em matemática. Acho que são 3 anos de diferença deles dois. E trabalhando com dinheiro só para ele, tudo era só ele. E aí teve um filho. Então, inconscientemente, a minha irmã sofreu um pouco essa rejeição. E isso refletiu no que ela é hoje. Eu não. Quando a minha mãe engravidou de mim, que são 7 anos de diferença, já estava tudo dominado. Por quê? Meu pai já tinha uma estabilidade financeira, minha mãe já tinha lá seus 25 anos. E tudo era meu. Logo que a minha mãe, há pouco tempo, tinha perdido um filho, então eu já era mais querida ainda. E a minha irmã sempre quis ter uma irmã, eu não sei se hoje ela continua com a mesma ideia, porque eu acho que eu nasci, implico um pouco com ela. Mas a questão desse reflexo. Depois da gravidez, a primeira parte é a infância. A infância, assim que você nasce, até mais ou menos seus 11 anos. A infância ela é o processo do espelho real, que é quando a criança ela começa a trabalhar os 5 sentidos. E é durante a infância que nós criamos os heróis, que são os nossos pais. Porque é a inspiração que a gente tem, são eles que representam tudo que queremos ser. Então, daí nasce o herói. E nós construímos a ideia de que eles são perfeitos e que são tudo. Então, a gente, como construímos o herói, nós buscamos sempre a aprovação dele. Por exemplo, a minha irmã, ela achava que encontrava a aprovação dos meus pais na escola, quando ela tirava notas boas, e aí as professoras elogiavam. E eu não, na minha agenda já tinha logo aluno conversando demais em sala de aula. Então, eu já buscava a aprovação dos meus pais, dançando, falando demais, até hoje falo muito. E tem essa diferença, porque ainda que meus pais confundam o meu nome com o dela, que eu nunca entendi como é que isso funciona, porque são nomes totalmente diferentes, somos totalmente diferentes, ainda que temos a mesma criação. Mas a minha irmã, a infância dela foi dentro do núcleo familiar. E eu não, com 1 ano de idade, eu fui morar em Itarema. Então, eu fiquei longe de toda a minha família, do meu núcleo, dos meus avós, tios. Então, sempre era eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. Então, era tudo meu, diferente da minha irmã, que já era mais retraída. A gente vê hoje, percebe a diferença nas fotos. A minha irmã, toda de vestidinho de princesa, eu, um short jeans, um top e um tênis, com 2 anos de idade. Por quê? Não tinha ninguém para dar pitaca. A minha mãe não era mais marinheira de primeira viagem, os meus pais, né, no geral. E é na infância que criamos esses heróis e buscamos a aprovação deles. E a adolescência chega, que é onde eu estou hoje. Que a adolescência ela é um pouco mais escura. É um caminho que você começa a perceber que você está chegando perto dos seus pais. Então, é muito difícil perceber que eles também erram, que eles também são assim como nós. A fase adulta, para mim, é uma incógnita. Então, na adolescência, você percebe que há a morte do herói. E aí nasce a parceria. Você aprende a amar os seus pais, não só como divindades, mas como pessoas. E tem essa diferença. Então, tem a parceria, e eles dão também o que eles recebem, já dizia a música de Renato Russo. Você diz que seus pais não entendem, mas você não entende os seus pais. Você culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo. São crianças como você. O
que você vai ser quando você crescer. Então, é exatamente isso. Somos totalmente reflexo deles. E a minha irmã, por exemplo, ela queimou etapas. Ela queimou etapas durante a vida dela. Por ter nascido nesse meio familiar, nesse núcleo, acabou que ela não teve essa adolescência revoltada, porque a adolescência é os hormônios à flor da pele. Eu acho, por exemplo, que eu sou a dona da razão. Muitas vezes brigo com meu pai por isso. Acho que essa minha revolta começou principalmente quando eu tive que vir embora de Parnaíba para cá. E eu me revoltei com os meus pais porque eu achava que eu não precisava vir embora, que não era assim. Mas porque foi uma mudança que eu nasci totalmente longe e tive que mudar a minha vida totalmente. Então, achei, sim, que eu estava certa e que eu não deveria ir embora. Que os meus pais estavam errados. Exatamente por me achar a dona da razão. E é na adolescência que você vai entendendo isso. Tinha uma amiga da minha irmã, da Letícia, que ela sempre dizia que onde há amor, há todos os outros sentimentos. E é exatamente isso que eu descobri agora na minha adolescência. Que eu amo os meus pais, sim, muito, mas não concordando com tudo que eles dizem. Que o amor, ele nasceu verdadeiramente, e não como alguém impossível, como pessoas longe de mim. Não. São próximos, são assim como eu e erram assim como eu também. Então, agradeço muito, porque sou o que sou hoje. Se eu tenho essa minha admiração pelo Belchior, se eu sei cuidar das pessoas, foi por causa do meu pai e da minha mãe. Então, essa é a minha versão dos fatos. Se eu estiver errado, eu vou apanhar em casa, porque eles estão bem ali assistindo. Obrigada.